E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast Marco Mercado. A gente está com nova casa na nossa segunda metade da segunda temporada. Bem-vindo, meu querido amigo. A gente vai fazer uma pequena entrevista de você com uma mistura ousada de forró eletrônico, brega funk e uma estética visual arrebatadora, como a gente está vendo. Ele transforma o palco num espaço de resistência e liberdade, natural do Piauí, e morando atualmente em São Paulo. É cantor, performer, ator e um dos nomes mais potentes da cena queer brasileira musical. Criador do hit como Laricado, Tamanco do Forró e do recém-lançado EP Autópsia. Se eu falo algo errado, você corrige. Eu vou deixar errado, eu não vou corrigir, tá tudo bem. Foi bom. E a gente, ele desafia o convencional com irreverência, arte e política. Hoje, quem está sentado aqui conosco é Getúlio Aveia. Bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, meu querido? Como você está? Tô bem, tô feliz. Chegando de Rio faz pouco, a gente está Sim. falando um pouco disso. Sim, tô tentando ficar mais tempo no Rio, porque São Paulo às vezes é difícil. Sério? Aham. Você nasceu em Piauí, viveu no Ceará e hoje está em São Paulo. Como foi essa mistura das três regiões e como ele está relacionado com tua arte? Sim. Teresina, Piauí foi onde eu nasci e vivi até os 19 anos. Então, é onde eu descobri que eu era gente, né? Foi onde as primeiras coisas da minha vida aconteceram. E aí, aos 19, eu fui pro Ceará e eu passei 10 anos lá. Então, eu acho que o Ceará foi o lugar que eu pude inventar e criar melhor quem eu sou de fato hoje em dia. Eu acho que Fortaleza, o Ceará sendo um estado mais desenvolvido do que o Piauí, até artisticamente, facilitou com que a minha cultura próxima ali ao lado fosse potencializada e é isso, eu não saí do Nordeste, então eu acho que foi bom porque eu mantive a cultura do Nordeste na minha vida. E vim para São Paulo já com 30 anos de idade, então eu já estava formado, já sabia o que eu era. Então eu cheguei mais para entregar coisas do que para buscar coisas. Como foi essa mudança de ambientes? Porque às vezes chegaram na... Claro que você teve uma evolução correta, né? Não foi algo brusco que você chegou diretamente de uma cidade pequena a São Paulo. Mas é desafiador comparado com Piauí, por exemplo. Sim, não foi tão desafiador porque eu não vim passando necessidade. É. Eu fui passando necessidade do Piauí para o Ceará, mas do Ceará para São Paulo as coisas já estavam mais estabelecidas. Então isso, querendo ou não, é um conforto que já garante uma certa paz. Mas só agora, depois de 3 anos aqui, é que realmente eu senti dificuldades, mas tem a ver com eu não tá muito contente em como as coisas acontecem aqui na cidade. Existe alguma dureza que É. estava começando a me travar. E aí, esses dias eu tenho tentado muito ir pro Rio para lembrar, assim, que eu sou a pessoa que chega nos lugares e me comunica e troca ideia com quem eu não conheço e faço alguma piada ou alguma graça com qualquer pessoa. E aqui em São Paulo, de alguma maneira, isso não acontece. Eu acho que eu tava ficando meio. Para baixo, contido. E não é justo, né? Eu preciso ter alma para eu continuar trabalhando e vivendo e fazendo arte. Falando da arte, você sempre teve essa inclinação pela arte? Como foi esse processo? Porque a gente tem esse conceito de que a arte, viver como artista, é muito complicado. Sim. Tanto que quando eu estou estudando cinema Aham. atualmente, e eu lembro nas primeiras aulas que eu falava, e aí, só se você quiser pobre, você continua com a carreira de artista, por exemplo. Sim. Como foi para você assimilar isso e também para a tua família e teu entorno social? Sim. Para mim nunca houve outra possibilidade, não existe outro caminho. Eu acho que se ser artista é difícil, não ser artista seria mais difícil ainda. Eu não seria capaz de viver de outra forma. Tipo assim, eu não me encaixaria no mundo de modo algum se não fosse na arte. Mas também eu não gosto de usar o argumento que eu sou o que eu sou e faço o que eu faço porque eu sou artista. Porque eu também adoraria que as pessoas que trabalham ou que vivem de várias outras coisas se expressassem tanto quanto eu me expresso como artista. Mas desde criança já estava acontecendo, meu corpo, minha história, eu já cantava, já dançava. Meu pai incentivava muito, não da maneira certa, era meio torto, porque eu era quase um brinquedo de estimação, assim, para ele na rua. Ele saía comigo para bares, bares de adulto, assim. Meu fim de semana eu passava em lugares de adulto fazendo entretenimento para garotas de programa. Era mais ou menos isso. E aí, de alguma maneira, isso me desenvolveu, assim, como artista, mas ao mesmo tempo foi num lugar
que apesar de problemático, eu acho que me tornou um ser humano mais interessante. Desde que idade você se assumiu, sexualmente falando? E como foi para você esse processo? Foi em Piauí já? Ou Foi no você já tinha Piauí. saído de lá? Não, foi no Piauí. Com 13 anos eu já abocanhei o primeiro garoto, já fizemos tudo já na primeira noite. Mas não houve um assumir, não. Foi de bom. Simplesmente eu fui fazendo as coisas que tinham que fazer. Meu pai, em algum momento, descobriu aí que eu tava pegando homens, tentou brigar, mas também não funcionou assim. Porque também muito cedo eu já consegui dizer para os meus pais, pro meu pai e pra minha mãe, eles nunca foram conservadores nem nada disso. Mas também eles não nasceram com a cartilha e com entendendo como é ter um filho LGBT ou artista. Mas foi essencial que muito cedo eu já falei pra eles, pai e mãe, vocês querem ser meus amigos até o último dia da vida de vocês? Se for, a gente vai viver e nós seremos amigos incríveis e a gente vai se amar e se respeitar. E aí os dois toparam, então, de certa forma, foi tranquilo. Mas a minha mãe achava que o caminho da arte possível era ir para a universidade, fazer o curso de teatro, me formar, pegar um diploma. Só que eu só fiz metade do curso na universidade e eu já era artista. Eu tive que explicar, mãe, eu não sou acadêmico, eu não sou um estudioso do teatro. Eu não vou ser um professor, tipo, o que eu faço é na vida real, Sim. não é dentro de uma sala de aula. E aí ela entendeu depois que as coisas começaram a se tornar reais, aí ela falou, meu Deus, tu já estava fazendo Quando coisas você que eu... começou a faturar. É, e ela pensava, meu Deus, eu achava que tu tava fazendo besteira, que tu tava brincando, mas na verdade tu já tava fazendo arte, assim. Ela compreendeu rápido. E meu pai morreu. Sinto muito. Ah, É parte da vida, né? eu já esperava, assim. Eu acho que eu tenho uma relação meio tranquila com essa coisa da morte, assim. Não sei, eu não fui batizado, não fui criado em igreja, então de alguma maneira eu entendo a morte de um jeito mais leve, assim. Inclusive, quando eu morrer, eu quero que seja tudo muito festivo e maravilhoso. Eu não quero que as pessoas fiquem chorando, entediadas, tomando café, enquanto eu tô dentro de um Desse caixão. tequila. Gente, por favor, bebam, façam festa. Eu quero que vocês, assim, ó, vivam a vida, pulem de paraquedas. Se quiser pular com o meu corpo, pode pular junto. É isso. Eu gosto muito de mudar a ideia da morte, que solamente é como uma parte um processo de nossas vidas, algo que a gente sempre tem certeza de que vai acontecer e que é uma transição somente, dependendo de qual seja a Sim, nossa crença. total. Inclusive, quando meu pai tava, ele adoeceu e quando ele tava perto dos 3 meses, assim, parte da família, irmãs dele e tal, ficavam, eu vou rezar pra ele viver, pra não sei o quê. Gente, vocês só tem que rezar pra ele parar de sofrer, seja como fosse. Tipo assim, eu acho muito injusto e egoísta eu ficar torcendo pra alguém sobreviver, sendo que eu nem sei se é a melhor coisa pra essa pessoa no momento. Eu fico muito mais preocupado com as dores de quem tá passando por aquilo do que com o que eu vou sentir se ela for embora. Então, eu não. Às vezes a gente tem essa atitude egoísta, né? Porque Sim, não, você não está pensando no outro. sim. Porque no caso do meu avô, que também ele foi como meu pai, eu chegava a chegar em casa a orar para a finitude dele. Sim, Porque ele estava sofrendo demais, era um homem maravilhoso que o último que merecia era sofrer, né? exatamente. Então eu queria que o dor dele termine. A minha dor eu vou carregar. Resolve depois. Exatamente. Durante a graduação em artes cênicas, já existia o desejo de misturar música e performance, ou isso decidiu depois? Não, eu sempre fui multi, assim, eu sempre tive que me resolver em todas as linguagens. Tudo vem misturado, inclusive, por isso que eu faço questão de dizer, assim, que eu sou multi-artista no geral, porque eu não sou formado em nenhuma das áreas, eu não tenho um estudo institucional em nenhuma das áreas, tudo veio se desenvolvendo de eu expressar o que eu tava afim, independente da linguagem, assim, eu acho que o mais importante é você utilizar as linguagens artísticas só para você expressar algo. Então, tá tudo misturado. Você parece uma pessoa que já tem uma seguridade do caminho do artista, porque muitas vezes, mais ainda num mundo tão competitivo, Sim, acho que o que mais um artista necessita encontrar ou precisa encontrar é sua identidade sim. visual, sua identidade musical. Foi fácil para você achar esse processo? Como foi? Às vezes você
chegou a tombar-se com algumas coisas até chegar ao que você gosta agora de fazer? Eu sempre trabalhei com eliminatórias, eu sempre trabalhei pensando só nas coisas que eu não quero. Tipo, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. E aí todo o resto do mundo está aberto, porque eu não me apego a coisas específicas, eu simplesmente só tiro o que não me interessa do caminho. E aí é como se todas as outras coisas estivessem assim espalhadas, e aí eu vou pegando elas assim, unindo até surgir alguma coisa. Então eu não busco uma estética, eu não busco uma referência específica. Eu simplesmente só vou eliminando o que eu não gosto e aí o resto acontece. E no final eu também me surpreendo com o resultado. As pessoas começam a encontrar referências e perguntar se eu tirei disso ou daquilo, e na real eu tô Você descobrindo não que eu queria. tenho elas. E aí eu falo, putz, que ótimo, que bom, porque eu também me divirto e me surpreendo com minha própria obra. A gente sempre quer procurar de onde que saiu a ideia Sim. e procurar alguma referência. É muito, muito interessante, igual com fotografia, me falavam, ai, qual que é o fotógrafo que você se inspira? Eu sou muito também de enxergar nas redes sociais. Geralmente nada foi criado novo, a gente faz uma mistura Sim. de várias coisas. Então, eu gostei muito do que falam de. Há uma palavra que eu aprendi aqui no Brasil, quando você devora algo para criar algo novo, antropofagia. 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 Sim, Então, geralmente a gente faz isso. sim, Então, antes de fazer um ensaio fotográfico, nós fazíamos isso com minha tia, por exemplo, que era a dona do estúdio. Víamos fotos, não de uma pessoa, sino uma miscelânea de fotos, e depois a gente, não por copiar, mas sino para abrir tua mente. sim. E eu acho que as pessoas confundem muito referência com inspiração. É, Tipo assim, a inspiração ela pode vir desse pão aqui. Ele pode me inspirar muito mais do que qualquer artista renomado. Eu, por exemplo, me sinto muito mais inspirado por essa comida. Tipo, nada é mais a comida magnífico. parece Nada, bonitinha. nada vai me fazer mais feliz e querer viver o mundo do que comer isso. Tipo, pra mim é muito mais interessante e inspirador do que uma série de pessoas que faz um trabalho, mas não me move, não me mexe em mim por dentro. Então eu acho que a inspiração tá em várias coisas, não necessariamente em outros artistas. Em que momento o personagem Getúlio Abelha nasceu? E por que o sobrenome é Abelha? Getúlio Abelha não é um personagem, não Tá. considero um personagem. Eu quis assumir esse lugar como o lugar do ser humano que eu sou. Para mim não existe um botão ou uma chave que vira antes de entrar no palco. Agora eu vou preparar e o Getúlio Abelha vai entrar em cena. Não existe isso na minha mente. Para mim tudo é o mesmo corpo. O mesmo corpo que tá no palco, que tá fora, pode se machucar, pode quebrar a perna, pode se fragilizar, pode estar muito forte. Eu não quis essa ideia de personagem porque eu acho que a minha vida e minha obra, elas são uma mesma linha. Sim. Eu não quero separar isso. Não me interessa separar isso. Aí às vezes eu tenho que lidar com algumas consequências disso, mas é o mesmo corpo, é a mesma mente. Eu não consigo separar isso. É muito mais uma bagunça do que setores. Então Getúlio Abelha definitivamente não é um personagem, e o que eu faço sem o nome Getúlio Abelha ou com o nome Getúlio Abelha é tipo assim, com ou sem palco, tudo pode acontecer. Eu não restringo isso. O sobrenome foi escolhido como? Tem uma cantora que também, igual meu pai, que é a Paulinha Abelha, que ela é uma musa do forró, assim, do forró eletrônico, é uma das cantoras mais queridas que a gente teve na história do forró eletrônico. E quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu me apaixonei, assim, por ela. Então ela foi uma grande inspiração quando eu era criança. E aí, quando eu fui começar a fazer música, que eu tava escolhendo um sobrenome legal pra colocar, e aí eu decidi colocar o dela, porque, não sei, porque eu queria deixar claro uma referência ali que existiu desde muito tempo. Gostou essa tua resposta de falar que não é um personagem, porque você escuta muito dos alter egos, né? Anitta com como Larissa com a Anitta, Beyoncé com a gente. Sasha Fierce. Eu amo Beyoncé, eu esqueci. Que Sim. vergonha. Eu acho que talvez elas que trabalham numa indústria muito grande e que nem tudo, apesar delas terem trabalhos e envolverem arte, eu acho que não exatamente tudo que elas fazem é a arte pela arte, né? Envolve muito dinheiro, envolve muitas vidas, envolve
É uma indústria. Então, talvez para ela seja necessário separar as coisas, até pelo nível de fama e de relação delas. Mas o tipo de artista que eu sou também, às vezes, nem precisa tanto separar essa coisa. Eu vou separar pra quê, assim? Eu entendo quando cada artista escolhe separar como uma válvula de acreditar que vai conseguir fazer essa performance Sim. só através desse alter ego. Mas eu me sinto seguro e inseguro com ou sem ele. Então, Quando vocês, se você se mostra nas redes sociais, você tenta ser autêntico, guarda algumas coisas para você, e como você lida com essa exposição? ah, as redes sociais pra mim é um sobe e desce, assim. Eu não gosto de fazer nada imaginando um público que tá assistindo. Eu não gosto de falar pra câmera e supondo que tem pessoas ali atrás. Então, geralmente, quando eu posto um stories ou alguma coisa, eu tento fazer com que tudo que eu esteja sentindo durante aquela gravação seja muito verdadeiro. Ou eu tento estar próximo de pessoas que vão reagir na vida real ali para que esses vídeos ou esses conteúdos sejam mais reais, assim. É porque, não sei, eu não gosto de fingir muito as coisas, sabe? Teu lado sagitariano que a gente tá É, falando. Lua em Sagitário, não dá pra fingir, gente. Desculpa. Lá, 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 lá. Mas eu acho que é o mais gostoso de fazer, porque quando deve ser cansativo você se mostrar de um jeito que você não é e estar performando Sim, todo o tempo, né? exato. Cansa e é conflitivo também. Inclusive, uma coisa que é muito engraçada é que tem momentos que eu tô mais introspectivo, o canceriano desce, né? E eu tô mais introspectivo, mais tímido. E aí, às vezes, eu só tô fazendo uma coisa que é comum para os limites do que eu faço no dia a dia. E as pessoas já começam, meu Deus, ele tá performando. E eu, gente, isso aqui não é nada demais. Eu só tô fazendo o que o meu corpo faz. E as pessoas já esperam algum tipo de performance de mim, pelo que elas veem nos vídeos ou no palco. Mas às vezes eu só tô fazendo uma coisa comum para mim. E as pessoas já acham que é uma performance. Eu fico, gente, eu tô querendo enfiar a cara no chão, é porque eu sou um pouco esquisito mesmo. Desculpa. É, que memórias você tem do seu primeiro contato com forró e o brega? E esses gêneros sempre foram sua trilha afetiva? Sim, forró e brega não dá nem pra ter primeira memória, né? Já é de nascença. Mas, não dá pra ter a primeira memória. Isso não existe. Eu lembro de um show, quando eu era criança, eu fui num show de forró. Eu tinha 7 anos e aí eu preciso subir nesse palco, eu preciso subir nesse palco, pai, eu quero subir no palco, eu preciso subir no palco. E aí consegui subir no palco, fiquei a noite inteira lá enquanto os cantores cantavam, eu fiquei dançando. Tinha uns fotógrafos na época que tiravam a foto, aí tinha que revelar, você tinha que pegar o endereço depois. Nossa! Era desse E que jeito. era tia por hora que se entregava na Não, hora? ela tinha que revelar mesmo, e aí depois você pegava no endereço. E aí eu tenho essas fotos. E aí ele tirou as fotos minhas no palco e eu fazia assim, como se eu estivesse dando tchau para um povo. Eu não tava nem aí. Eu ficava tipo, ai, tô atendendo os fãs. Isso eu com 7 anos de idade. E aí, inclusive, anos depois, já depois que eu tô fazendo música, eu encontrei essa cantora de novo. E aí eu contei pra ela, você não lembra, mas a primeira vez que eu subi num palco gigante assim, era você cantando. Ela é uma cantora de forró. Ela canta em Fortaleza, no Ceará, atualmente. E é isso. Talvez essa seja uma memória marcante, assim. Mas você teve curiosidade por explorar outros gêneros musicais? Ou você é o forró tua Não, praia? eu completamente já exploro outros gêneros musicais, mas eu gosto de ter o forró como uma base para isso. Eu acho que a grande questão do meu trabalho enquanto diretor criativo musical é fazer experimentos e entender como eu vou elaborar um forró possível no futuro, um forró que se conecte com todos os outros ritmos. Eu acho que grande parte do meu trabalho é essa. Tipo assim, eu gasto muita energia pensando em como misturar o forró com todas as outras possibilidades. Então eu já trabalho com outros ritmos. Mas de alguma maneira eu gosto de sustentar essa ideia de forró, mesmo sem saber se no futuro isso vai ser considerado forró ou não. É interessante pensar desse jeito, porque, por exemplo, a Anitta, seja ou não querida por alguns, odiados por outros, ela conseguiu que o funk
consiga ser ouvido e já, inclusive, formado parte de performance de grandes artistas. Exato. Rihanna, até Sim. Beyoncé, acho. Total. Entendeu? Então, algo muito do crédito dela. Sim. Então, vai que pensamos numa música também popular do Nordeste chegar a conseguir a ser Sim. ouvido internacionalmente. Sim, eu amo a Anitta e admiro muito essa briga que ela comprou. Eu amo isso, eu acho brilhante, gigante, eu admiro muito, assim, é inspirador pra mim. Mas eu, particularmente, não tenho também muito interesse que isso aconteça. Porque eu não sei qual é de fato a importância do forró ser tocado pela Beyoncé no Grammy. É. Tipo assim, é divertido, é legal, é emocionante, é empolgante colocar a identidade do seu país aí pelo mundo? Isso é empolgante. É tanto que eu me empolgo quando a Anitta tá lá. Mas também eu não sei, eu fico pensando às vezes qual é de fato a importância disso. Tipo assim, é mais por orgulho da sua própria cultura? Eu acho que esse é o ponto interessante e mágico da coisa. Mas eu particularmente não sei se eu tenho essa ambição de levar o forró pra algum lugar. Sabe? Tipo, eu quero realmente transformar a base dele onde é a base dele. E o resto é consequência, assim. Mas se eu tivesse a fome da Anitta, talvez eu queria. Eu tô pensando, acho que foi Fernanda Torres que, em uma entrevista, Ah, falou que o Brasil só precisa do Brasil mesmo. O Brasil de alguma maneira, sim, tá? é tão Exato. imenso que só precisa mesmo que o brasileiro acredite no na sua música e Sim, nos seus artistas, que é suficiente para o pessoal virar rico, assim. exato. Mas eu já acredito que acontece. Eu acho a música brasileira muito rica, eu acho que a gente consome muita música brasileira, assim, no geral. Hoje em dia, o Spotify Brasil é muito mais de músicas brasileiras do que de músicas gringas. Ainda que grande parte dessas músicas sejam financiadas por uma indústria nem sempre legal, eu acho que pode ser mais diversificada e pode ter mais possibilidades para artistas que não estão dentro de uma grande empresa ou de um grande escritório. Eu acho que isso é um problema que a gente pode melhorar. Sim. Mas hoje em dia o brasileiro respeita e ama sua própria música. É tanto que a música que toca no resto da América Latina muitas vezes não consegue tocar no Brasil, né? E é isso. Sua arte tem estética queer muito potente. Isso sempre foi consciente ou foi construído aos poucos? Foi consciente porque eu acho que eu encontrei essa chave. Eu falei, cara, eu gosto muito de forró. É o meu jeito de cantar, o meu jeito de criar melodias. É muito a partir do forró. E nós não temos forró falando sobre as coisas dessa perspectiva queer LGBT. E foi aí que eu peguei isso pra mim e falei, isso é meu e eu vou trazer isso, eu vou insistir nisso e eu vou trabalhar nisso como um discurso e como um lugar de transformação que eu acho que nesse momento só eu vou mergulhar nisso com essa profundidade e com esse interesse em fazer com que o forró se transforme em outras coisas. Óbvio, tem várias outras pessoas também que fazem coisas, mas eu tô falando a partir do que eu vi ali ao meu redor, sabe? É gostoso ouvir isso, porque a gente acha que no começo relaciona a pessoa queer com o pop, com outros gêneros musicais. Não sei quem que falou que ninguém sabe fazer mais pop que uma bicha, por exemplo. Sim, Então é gostoso ver que nós podemos estar em todo tipo de gênero sim, musical e não ficar encasilhado claro. em um quadro estipulado. Sobretudo porque o forró é meu tanto quanto de qualquer outra pessoa do Nordeste. Tipo, eu sou talvez mais dono do forró do que muitas pessoas do Nordeste. Dono que eu tô falando é só uma brincadeira, tá? Mas, tipo assim, dono enquanto pegar isso pra mim e ter como meu, como minha cultura também. Então, eu acho que a mágica é essa. Como foi o feedback do público LGTB e da comunidade quando você começou a tocar forró desde a perspectiva queer? Então, eu sinto que no começo as pessoas se conectavam mais pelo discurso queer do que pelo forró em si. Mas eu acho que chegou o tempo em que as coisas se misturaram e elas gostam e se envolvem pelos dois motivos. Mas como era num lugar de Nordeste, existe uma pitada de humor muito grande no meu trabalho. Então eu acho que eu consegui muitos públicos diferentes, não necessariamente LGBT. Em Fortaleza, por exemplo, que é onde eu construí o Getúlio Abelha, enquanto trabalho. Não existe isso, tipo, tem héteros, tem famílias, tem crianças, tem vendedores de bombom, todos eles estão lá me assistindo e gostando por
cada um pelos seus motivos. Eu não acho necessariamente que o meu público é exatamente LGBT também, em alguns sentidos. Tem gente que se identifica por várias outras coisas do meu universo. Eu acho que o que você falou é o patamar que todo artista deveria gostar de ter. Não criar algo que seja só direcionado a um nicho Isso, principal e que nossa sexualidade também não tem que ser o que nos define. sim, Se ainda estamos em um tempo que precisamos nos fazer ouvir, mas ainda com tudo o que está acontecendo, nos Estados Unidos, sei lá, tentando apagar nossas vozes, sim, e mientras mais a gente se faça presente no audiovisual, na arte, em todos os campos, sim, não só na área artística, é o mais importante, porque você vai abrir caminhos também para outros. sim. Mas o mundo utópico é que todo mundo curta tudo do mesmo jeito, né? No começo do meu trabalho, eu afirmava mais essa coisa. Sim, é sobre a comunidade LGBT e o forró se unindo. Mas eu acho que naquele tempo foi importante me comunicar Exato. assim. Hoje em dia, por exemplo, eu já sinto que tem muitas falas que não precisam mais de mim ali como via. Naquela época eu acreditava, eu estava entendendo que eu era a única pessoa ali em Fortaleza ou na minha região que ia criar uma música de forró e trabalhar em cima da comunidade LGBT. Mas hoje em dia nós temos as nossas próprias divas travestis fazendo suas músicas e contando suas histórias a partir das suas próprias vozes. Então acho que já não é mais conveniente nem necessário que eu esteja falando sobre isso. Então hoje em dia eu acho que é muito mais sobre cada um colocar as suas questões subjetivas, individuais para jogo e fazer sua parte, assim, na prática, no dia a dia, Sim. com todas as outras camadas que tem dentro da comunidade. Eu acho que hoje em dia é muito menos sobre eu falar sobre a comunidade trans e muito mais sobre eu fazer minha parte, ter o respeito, trocar trabalhos, pagar o que tem que pagar, sabe? Trocar colaboração de maneira justa, criatividade. Então, não é mais sobre ficar falando também da nossa sexualidade, sabe? Que em realidade só o fato da gente existir e conseguir enxergar e conseguir nos identificar com pessoas da comunidade no audiovisual já é Sim. algo maravilhoso. Sim, É que a criança que está começando a se explorar sexualmente e sua orientação já veja você na TV, na rádio, no Spotify, sei lá, sim. já é um avanço que a gente tem que ficar contente de ter conseguido, né? E, Total. sim, continuar lutando por isso. Continuar lutando e também deixar nítido pro mundo que a gente tem muito mais coisas a falar e a Exato. fazer do que só quem eu tô afim de beijar hoje. Ou em que ponto está a minha identidade. Enfim. O seu corpo no palco carrega um mensagem político. Você se sente que a sua existência já é uma forma de resistência, justamente o que estávamos falando? Considero. Não, eu acho que, no geral, pessoas do Nordeste que sobem no palco, pessoas da comunidade LGBT que sobem no palco, pessoas pretas que sobem no palco, indígenas que sobem no palco, com certeza são um corpo político ali agindo e fazendo, tipo. É, para mim, só de ver, tipo, essas minorias conseguindo se alimentar, pagar um aluguel, tipo, viver de arte, eu já acho muito mágico, assim, óbvio que a gente vai trabalhar para conseguir coisas maiores pra gente, mas é política total, resistência total. Eu não tenho um conhecimento assim bom em música popular brasileira. Ainda estou aprendendo da cultura brasileira. Mas, por exemplo, eu não sei se tem, mas tem, por exemplo, na música sertaneja, alguém queer que seja reconhecido, é mais machista. No caso do forró, por exemplo, foi um pouco difícil para você abrir campo por ser da comunidade. No começo você teve que se conter. Como que foi esse processo? Não, eu acho que quando eu decidi fazer forró, era muito menos interessado em entrar dentro do mercado do forró e falar alguma coisa e estar inserido na indústria do forró, e muito mais sobre trazer para a comunidade LGBT a importância da gente reconhecer o forró como algo que é nosso também e que Sim. pode ser falado com o nosso discurso. Eu nunca estive interessado em, eu quero estar ali do lado dos maiores cantores de forró, viajando e inserido, e que o fulano me reconheça e me respeite. Não.
Pelo contrário, eu só queria que a minha comunidade entendesse que essa música é nossa também. E que a gente pode produzir essa sonoridade. Qual foi a outra pergunta? Não, foi justamente isso, porque eu estava perguntando, geralmente o artista quer já começar a entrar talvez a uma empresa de produção grande, e quando o mercado é machista ou tem muitas barreiras, talvez seja Sim, difícil você ser autêntico, sim, entendeu? Então, por exemplo, na minha cabeça não lembro de algum artista sertanejo que seja queer, que seja talvez travesti, que seja drag queen. sim, Eu acho que é algo inclusive mais machista. Não tem bastante mulheres no sim. Mas é sertanejo. um movimento recente também. Então, exato. Agora, forró eu tenho menos conhecimento que o Sim. sertanejo. Então, No você estava sertanejo a falando gente disso. tem Gabel, que faz eu acho que é bem paralelo ao que eu faço no forró. Gabel tá fazendo no sertanejo. Tem a Red Yellow também, que é uma gata de São José do Rio Preto, que canta muito, tá fazendo coisas legais também. Mas ainda é nesse circuito, né, que a gente se encontra aí de música alternativa brasileira. Mas eu, particularmente, nunca tive interesse em ser algum fenômeno explosivo que ganha o Brasil e fica milionário de um dia para o outro. Eu não tenho interesse nisso. Eu tenho muita consciência de que o que eu estou construindo leva um tempo muito maior, tem um peso muito mais interessante, mais forte culturalmente. Eu espero, inclusive, que o maior show da minha vida, que o ápice da minha vida seja eu, talvez, muito velho, já à beira da morte, assim. Eu tenho muita calma quanto a isso e, ao mesmo tempo, eu tenho muita certeza que a base que eu tô construindo é tão É sólida. forte que é muito difícil tipo assim, eu acho que hoje em dia já não dá pra ignorar. Imagine daqui a muito tempo, quando eu continuar fazendo tudo isso com essa calma e essa atenção que eu faço hoje. Talvez eu me venda em algum momento, sim, mas saibam que é para pagar melhor as pessoas lindas e maravilhosas que trabalham comigo. Mas é isso, sem apegos. Você teve um episódio de karaokê que viralizou Sim, com Hoje à Noite. Como isso marcou alguma virada na tua carreira? sim e não. Porque eu nunca acredito muito nessa grande virada de chave, sabe? Assim, pode acontecer, mas como eu já estava dizendo há pouco tempo, eu não acredito que a minha trajetória é feita de uma grande virada. Sim, Eu sinto que é uma luta constante. isso, uma construção, vamos lá, porque luta também é uma palavra que vai ver muita É que dor. eu sou ariano, né? Vai na guerra. Luta, luta, sim, eu tô lutando, mas eu quero tentar trazer uma visão mais Sim. tranquila, porque senão eu vou ficar pensando que a vida é uma luta, e é muito triste pensar que a vida é uma luta. Às vezes você quer descansar, você quer fazer uma coisa com preguiça, não quer botar tanta força, então. Mas besteira, voltando ao assunto de verdade, que era qual? Esqueci. Ah, calcinha é hoje à noite que viralizou. Sim. Eu acho que foi interessante porque me fez ter proximidade com uma camada da população de Fortaleza e do Brasil que eu não tinha acesso, assim. Mas também eu não me interessei em ficar trabalhando para eles e reproduzindo aquilo que eles gostaram de mim. Eu ganhei, sei lá, 40 mil seguidores do dia pra noite por causa desse vídeo. Na semana seguinte eu pensei, ah, tá, eu vou continuar fazendo covers e ser a pessoa de karaokê? Não. Pelo contrário, eu vou jogar logo o que há de mais extremo na minha imagem, no que eu crio, pra já separar logo que A tá. pessoas que de verdade vão gostar de E você acabou. só desse trend que você Exato, porque criou. eu não quero, tipo assim, pra mim é inegociável. Eu jamais vou deixar nas mãos até dos meus maiores fãs. Nunca vai estar na mão deles a decisão do que eu vou fazer. É, quem é meu fã já sabe que vai ter que lidar com algo que eu decidi que eu vou fazer e que eu quero fazer e que é inegociável pra mim. Talvez só muito dinheiro fizesse eu mudar alguma coisa. Então, foi porque esses fenômenos que viralizam às vezes são inexplicáveis. Tem coisas que você, gente, isso viralizou. E se você não consegue aproveitar essa crescida, Sim, aí só você vai ser algo inesquecível, né? Só vai ser um momento e acabou. Como se chama? Números, dados. sim, Então você tem que aprender a aproveitar. E é muito certo você olhar dessa maneira. Porque você, em verdade, está criando, né? Está criando verdadeiros seguidores e e, verdadeiras bases. exato. E isso é mais difícil de se destruir, né? Como foi a construção visual do seu trabalho? Os figurinos, cenários, coreografia, isso nasce junto com a música, é tudo pensado. Tem uma equipe que te ajuda a pensar em isso. Bom,
Eu acho que grande parte vem do o que que a gente tem agora aqui, quais milagres a gente pode fazer. Vem muito disso, principalmente os primeiros anos, que realmente não tinha nenhum recurso. Sim. Era tudo baseado no sentido de o que que eu posso fazer com o que é possível aqui? Eu vou ter que pedir ajuda pra quem? Tipo, se não tiver ninguém, eu vou fazer só, eu vou fazer do mesmo jeito. Mas é porque eu sempre acreditei, pra mim eu sempre tenho como princípio que eu sou capaz de inventar argumentos que eu mesmo acredito pra qualquer escolha que seja feita. Se o figurino, no fim das contas, estiver péssimo, Hay eu que saber vestirlo y conseguir venderlo. vou defender aquilo, porque sim, porque é o que eu tenho e é o que vai acontecer e é o que eu vou, é o que eu tenho pra mim, eu vou defender isso, vou argumentar e vou acreditar e confiar no que eu tô defendendo, porque tem que ser mágico e tem que ser verdadeiro pra mim também. Então, é meio que funciona assim, vamos criando, vamos colocando, juntando as peças, tentando fazer o melhor e no final a gente se surpreende. Então, eu acho que a atitude é o que mais importa. Você pode, tipo, usar uma roupa de grife em cenário, e você não conseguir acreditar em você, na tua arte, e mais que tudo, quando você fala de um artista, o que mais você vai gostar dele é o que ele tem para falar e tem para se comunicar. Sim, é o discurso, né? Eu acho que é a coisa principal. E sentimento. Faz pouco eu fiz um podcast com uma professora de preparação de elenco e a gente estava perguntando como você sabe se o ator está conseguindo ser verdadeiro na atuação. Ah, Justamente é você se sentir tocado sim, pela performance, sim, entendeu? Se total. sentir que algo tenha te transmitido, que quando você foi lá ver o artista, você saia desse show de uma, eu acho que uma muito melhor maneira do que saiu, do que te mexe os sentimentos. Sim, Então, isso é totalmente. importante. Agora, o look é lógico, você tem o conceito de que o artista termina sendo um ídolo, né? Sim. Então, mas não é o primordial. E também até porque tem muitas pessoas que não têm recurso nenhum e fazem coisas incríveis. Que Exato. nunca estarão numa passarela, nunca estarão na TV, mas são coisas mágicas e importantíssimas. Tipo assim, eu sou muito atento a artistas que criam looks e eu sou atento ao ponto de eu mesmo estar interessado em chegar e falar, olha, eu tô vendo o que você está fazendo. Vamos tentar criar ou fazer algo juntos? Até nessa coisa de fazer colaborações com quem me veste ou com artistas que dançam ou que criam coisas comigo, eu gosto de entender como um feat, assim. Pra mim, o feat não é só outro cantor cantando comigo. Pra mim, uma pessoa que tá trabalhando comigo numa cenografia ou no figurino é um feat também. São dois artistas fazendo uma Sim. collab. E eu gosto de ver assim. Outro acontecimento que você vivenciou foi que esteve no palco com a Britney Spears. Como que foi essa experiência? Pensando até porque no Instagram está aparecendo muito ela, que supostamente recebeu um convite para aparecer no 2026 no Copacabana. Sim. Como que foi essa experiência de estar aí no palco com ela, que eu sou assim, Eu independentemente de amo. como que tenha acontecido na vida dela, eu amo ela. Sim, total. Inclusive, ela é uma pessoa bem doce, assim, sempre foi, assim. Sempre falam muito bem dela, pessoas que trabalham com ela, eu acho ela uma querida. A verdade é que essa história é muito longa, e eu tinha prometido que quando eu fizesse 10 anos que completasse a história, eu ia contar tudo o que aconteceu, porque aconteceu Nossa! muitas coisas aconteceram por trás, coisas boas e coisas horríveis. Vai escrever um livro. E aí eu falei, não, quando fizer 10 anos eu conto. Só que fez 10 anos e eu ainda tô interessado em deixar as pessoas querendo saber a grande verdade por trás. Porque saiu em todos os sites que eu fui preso, que eu Meu fui. Deus! Tem toda uma coisa Não aí. foi preso por quê? Aí é que tá. Este Eu não olho, posso até as hoje. revelações do E aí gentil. já tá o quê? Fazendo quase 14 anos, eu não contei até hoje. Eu vou esperar uma oportunidade melhor pra eu falar sobre isso. Porque quando eu falo, eu me empolgo muito. Aí a história vira 1 hora e meia. Vira 1 hora e meia, a gente vai fazer um podcast Mas toda a hoje em rebelião. dia é super legal, é icônico. Tipo assim, é muito interessante esse fato, assim, é tão surreal que às vezes eu nem lembro, assim. E foi muito marcante também, porque foi assim que eu decidi que eu ia sair de Teresina e tentar a minha vida em algum lugar fora dali. Foi a última coisa que eu fiz quando eu morava em Teresina, assim, o último mês que eu morei em Teresina aconteceu isso. E aí também foi uma comprovação, assim, de alguma forma isso fez eu ter completa convicção
de que eu poderia conseguir fazer qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, uma vez que eu Mas consegui fazer com que a Britney botasse as duas pernas em cima de mim. que ano você nasceu? 92. Então, eu nasci no 90. Pra gente, a Britney era o ar que a gente respirava. Entendeu? Eu só me lembro de eu isolado no meu quarto, ouvindo no Discman, quem não sabe o que é Sim. Discman, é onde passava o CD, Aham. ouvindo o disco da Britney. Pois Tipo, é. deve ser o patamar conhecer ela chegar no E mesmo não foi só isso, respirar o ar dela. assim, correr e tentar abraçar ela, não. Foi uma performance, ela subia em mim, e eu lá batendo minha franja, ó. Porque eu me preparei, eu soube um dia antes que seria eu. E eu me preparei mentalmente, eu tomei a decisão, eu falei, cara, primeiro que eu vou ser um popstar também. Claro. Então eu não vou subir no palco pra ficar, ai, Britney, não sei o que. Eu falei, cara, Gente. simplesmente, a Britney nem sabe ainda, mas ela vai performar junto comigo e eu junto. Ela, Eu não vou subir nesse palco pensando que eu sou um fã desesperado. Pelo contrário, eu vou usar isso como uma oportunidade única de ser uma pessoa que vai, de fato, fazer uma interpretação e uma apresentação para um público, junto com a Britney. Eu vou fazer, é isso. Eu não vou ficar desesperado para ela me notar. Eu vou simplesmente arrasar junto com ela. E foi isso. Mas aí, ó, me lasquei. E os detalhes você fica sabendo daqui a já ficou a 22. curiosidade, né? Vamos falar sobre Marmota, seu primeiro álbum. Como Vamos. foi gravar e lançar esse projeto de forma independente? Foi Foi isso. Foi difícil, mas foi no tempo que tinha que ser pra eu fazer tudo isso do jeito que foi, do jeito que aconteceu, sabe? É isso, é maturação, foi um álbum longo, foi sendo feito aos poucos, devagar, misturando recursos, fazendo alguma troca, indo. Enfim, foram trocas que eu fui fazendo até ele ser possível. Então é um álbum realmente que parece um vinho, assim. Ele foi feito muito devagar. Foram anos até sair. Tipo, eu já performava as músicas ao vivo, algumas tinham clipe, mas o álbum, a gravação ainda não existia oficialmente. Então foi uma delícia, assim. Eu não gosto de ver muito pela perspectiva de dificuldades, porque as dificuldades estão aí no mundo e elas sempre estarão. E se a dificuldade não é dinheiro, vai ser outra. Tipo, eu prefiro muito mais acreditar que eu tive a possibilidade de fazer um álbum do jeito que eu sonhei, e qualquer caminho, qualquer escolha era definida simplesmente pela vontade do que eu queria fazer quando eu acordasse. Eu podia acordar qualquer dia e dizer, sim, eu vou fazer uma música sobre comer cocô. E eu poderia simplesmente fazer uma música sobre comer cocô e ela... Você tinha liberdade, porque ele é artista independente, foi a fazer o que quer. Isso é um sonho, gente. Isso é um sonho, tipo, pra mim Nunca fez de música falando de cocô. Na capa do álbum tem um cocô já. Então tem essa magia. Eu gosto de tentar ser um pouco otimista nesse sentido e ver as coisas por um viés do que eu consigo fazer e não do que eu não consigo. Eu acho que é saudável pensar assim. Você já misturava o forró com funk, brega e até agora se essa palavra no voguing antes disso ser tendência? Como você decide esse ritmo, os ritmos que você quer trabalhar? Então, essa coisa de realmente levar o forró para o extremo de misturar com outros ritmos está acontecendo agora nesse segundo álbum, Sim. Autópsia. No primeiro existiam misturas, mas a raiz do forró era mais forte. E como eu defino, não sei, eu chego e, vamos tentar aqui fazer isso. E tento. Não tem uma. Voltando na metodologia de antes e tirar as coisas que você não gosta e fazer o que Tipo, mistura. eu não tô afim de misturar com isso, nem com isso. Mas isso aqui é bom, vamos tentar aqui, vamos, pronto. Acabou, não tem muito, porque às vezes a gente quer muita explicação, mas é sobre fazer, gente. É sobre chegar e fazer. Tipo, tá, esse copo aqui, vamos lá, o que que eu vou fazer? Beber copo, não precisa dizer, como você decidiu que iria tomar um gole de café? Gente, eu só peguei o copo e tomei um gole de café e a ação tá aí. Café gelado, compre o seu. Bom, a faixa Engulo ou Cuspo tem um nome provocativo. Qual foi a história por trás dela? Tem uma história na... Entendi. Não, na verdade, essa música ela não é exatamente uma história real, Sim. mas é algo que acontece muito aí no mundo, né? Ela não foi definida especificamente, mas de fato fala sobre mamar uma pessoa e ela Engulo ou Cuspo é o nome. engula ou cuspo.
Ah, mas a É gente literal. engole outras coisas. Mas é aí, o quê? Qual é as outras Não coisas? sei, eu tô... Mas a música é Supera. sobre isso, a música é sobre isso. Ela fala exatamente disso. Ela é diretamente, é sobre isso, gente. É sobre você decidir. Não tem mistério, tá dito. Eu me lembrei só de... Tinha umas apresentadoras, né? Com uma pergunta para outra. Que foi que pergunta? Ah, eu nunca engolo. Eu falei, imagina, eu nunca cospo. Pronto. É isso. Mas é sobre isso. Você já fez o lançamento do segundo disco? Eu lancei a primeira parte em janeiro, fevereiro, Sim. ou foi janeiro ou fevereiro, e agora eu tô trabalhando na segunda parte. Quero lançar aí, no máximo, em janeiro de novo. Eu estou pensando agora, por exemplo, a Anitta, há um tempo, ela se apresentou, acho que ganhou um prêmio, não sei se foi no prêmio Multishow, Hum, e ela fez uma declaração que atualmente não é muito financeiramente beneficioso fazer videoclipe. sim. E ficar só com as músicas, que é o artista que faz videoclipe geralmente é só porque dá um carinho pro público. O que você pensa disso? Eu faço vídeos porque eu sou um artista dos vídeos, eu sou um artista visual e para mim é importante fazer. Eu não faço pensando em dinheiro, eu faço pensando que é a parte do meu trabalho. É tipo um pintor dizer, eu não vou pintar mais quadros porque não tá dando dinheiro. Tipo, tá, mas então é só porque não é sua linguagem. Talvez pra Anitta, Já não precisa mais fazer tipo, a vídeo. música já talvez ela se contente em produzir só música. Eu não, eu faço vídeo porque eu quero contar uma história através do vídeo também. No processo criativo, quando você sabe que uma música já está pronta, ou existe alguma sensação, você manda para amigos, para você falar, nossa, já, essa aqui já foi. Eu sei que, geralmente eu sei quando tá pronta porque o meu processo é lento. Sim. É tipo assim, eu vou deixando, deixo a música ali guardada, volto um mês depois. É muito lento o meu processo, é artesanal quase. Então eu sei que tá pronta quando tá pronta. Mas eu também gosto de deixar muitas coisas para a última hora. Eu não sou um artista muito disciplinado de fazer exercício, de escrita. Eu sou um artista que me coloca numa situação muito complicada de perrengue, de aperreio para poder eu resolver através do desespero. Inclusive no Autópsia, que é o segundo álbum, eu não estava conseguindo desenvolver algumas letras e aí eu já marquei o dia da gravação. No dia da gravação eu não tinha a letra terminada. Você colocou todas as circunstâncias erradas para que saia agora. Exatamente. Nossa, tá? É porque aí eu consigo ser completamente puro. É tipo assim, é quase como se fosse Na sangue. tipo, meu Deus, eu vou precisar sobreviver a isso. E aí vem essa força que me faz soltar algo ali de improviso, que aí eu falo, pronto, saiu a pureza do trabalho que eu quero. A verdade do meu desespero aqui está colocada. Uma metodologia, por exemplo. Completamente. Porque Desesperadora? Sim, mas eu acredito nela. porque imagina, senão talvez você fica na monotonia e não consiga criar ritmos Sim, novos, ideias novas, sim. que é difícil também, se você criar tuas, você que compõe. É. Então, aí é o mais complicado ainda, né? E, Porque se você recebe letras de outros artistas, aí você pelo menos filtra. é, Mas sendo você o processo criativo desde o começo, aí já complica as coisas. exato. É difícil manter reações personais em meio da rotina artística tão intensa e pública? Pra mim é fácil porque eu adoro ter várias pessoas espalhadas pelo mundo me esperando voltar. Tipo, eu amo isso. Eu amo muito viajar todos os meses e conhecer pessoas incríveis e me abrir pra elas como se eu já conhecesse elas há muito tempo. Tipo, eu não tenho nenhum medo de conhecer as pessoas e no primeiro dia já ser muito carinhoso, muito afetuoso, chamar pra fazer coisas incríveis. E gosto muito da sensação de ir embora e falar, em algum momento eu vou voltar e voltar. Então, pra mim é fácil isso, é gostoso isso. Eu acho que uma coisa que é meio difícil é, às vezes, me deparar com pessoas que não estão prontas pra como eu me expresso na vida. Sim. Algumas pessoas não tancam isso, acham demais. Tipo, putz, é muito intensa a experiência de estar com uma pessoa que se manifesta, que se expressa, que tem essa dinâmica. Aí, às vezes, eu fico, poxa, é só tu sair um pouquinho aí da tua linha e se permitir a desviar um pouco que tá tudo certo os nossos encontros. Mas também é isso. É porque câncer é sensível, né? Então, Muito. você, isso é bom na área artística,
porque você, todas as suas vivências que você é um pouco mais sensível, mais perceptível nas coisas, você Sim, pode transformar em letras, sim, né? Mas na vez, estando em um meio que você fica tão vulnerável, aí fica um pouco mais complicado você se blindar, né? sim. Mas é porque também eu não sei exatamente. Não é como se eu fosse uma celebridade que precisa de super blindagens. Sabe? Tipo, também não é como se eu fosse um famosão que tem várias paranoias. Eu Sim. sou um artista que tem um respeito e um reconhecimento onde é devido estar, mas também não é sobre fama, sobre invasões assim. Fora dos palcos, quem é Getúlio? Quais rituais você e cuidados você tem para manter a cabeça no lugar? Faz terapia? Eu nunca fiz terapia até Nunca! hoje, nunca. Nossa, e como você mantém a gordura? Câncer com escorpião, é morre, renasce, morre, renasce, morre, renasce. Mas Gente, você tem câncer de escorpião? é. Os dois signos mais rancorosos do zodíaco. Então, mas eu sou um amor de pessoa. Você não tem a lista Jamais. vermelha? A maior, tipo assim, essa semana eu passei por uma situação em que basicamente meteram uma faca no meu coração e eu falei, cara, eu não vou sumir da tua vida, eu vou te dar amor pra tu. Tipo assim, a única coisa que tu vai levar daqui é luz, assim. Eu só quero que tu leve as coisas mais incríveis que eu tenho pra oferecer na tua mente. E tu ficar Nossa, que evolução! e se tu ficar perturbado é porque tu vai pensar, caralho, eu não fui capaz de responder a esse otimismo e a esse amor. Eu acho que minha vingança é essa. E eu faço isso, tipo, eu faço questão disso. Eu não tenho interesse em. Eu acho que é muito fácil pra alguém que me magoou, me feriu. Eu acho que a coisa mais fácil que eu posso oferecer é cortar ela da minha vida, porque ela vai simplesmente se livrar disso. Mas dar amor e dar luz vai obrigar ela a conviver com aquilo eternamente, assim. Então, eu acho que é uma maneira boa de ser cruel. Muito bom. Você sente que há um espaço real hoje para artistas da comunidade LGBTQIAPN+, do Nordeste, ocuparem mais espaço com uma maior autonomia, falando artistas independentes? Sim, eu acho que a gente está em crescente, tem muito a se conquistar ainda, mas a gente está em crescente, só que também eu sou muito mais interessado em a gente se encontrar para entender como criar a nossa própria logística, o nosso espaço, do que às vezes ficar tentando bater em portas que já são fechadas. E eu acho que a cultura, a internet, está tudo muito múltiplo, tá tudo muito, tem várias bolhas. Eu acho mais interessante a gente se unir e criar a nossa própria logística, a nossa própria indústria, do que às vezes ficar se modificando, se adaptando e sofrendo por tentar entrar em lugares que simplesmente não são nossos e nunca serão. Mas isso é muito subjetivo porque nós estamos falando de arte, né? Tipo, na política, óbvio que aí é um lugar que a gente tem que entrar, tem alguns lugares a gente tem que realmente entrar porque são universais. Mas eu acho a arte tão diversa, tão possível, é cultura, né? Cultura se modifica, se movimenta. Então eu acho que talvez A arte também é evolução, né? Tá, não se impor, mas o intento sempre é bom, né? sim, Tem áreas que a gente jamais pensou que queria conseguir penetrar, mas agora se consegue, sim, entendeu? Então, sempre a gente tem que tentar. E mais ainda na arte, é tão fácil receber nós. sim. Então, a perseverança também é muito bom. Completamente. Só que eu só me preocupo porque eu vejo muita gente que acaba vivendo uma vida de frustração e de feridas porque está sempre Sim. tentando entrar num lugar quando na verdade existe todo um grupo de pessoas que está alinhado com ela e que a gente pode simplesmente criar a nossa própria estrutura, né? Exato. Então eu acho importante. Sim, É um equilíbrio. eu tô interessado em entrar em lugares, em hackear ali e fazer coisas, mas eu jamais vou deixar que esses nãos virem a coisa que consome a minha mente, virem minha obsessão e virem o meu objetivo, porque eu nunca vou ser capaz de realmente quebrar essas estruturas. Elas são maiores do que qualquer um de nós, então É verdade. Temos previsão do lançamento da segunda parte do disco? temos. Eu tô trabalhando duro essa semana lá no Rio de Janeiro, depois que eu recebi essa facada emocional. Que eu deixei muita luz e amor, eu falei, cara, eu vou resolver esse álbum agora, assim. Aí eu Foi na letra? fui na letra e o método. Eu não precisei me colocar em desespero no Já estava estúdio, desesperado, porque mas você falou.
E aí, Não foi natural a metodologia. nossa, mas foi muito doido, porque eu passei o começo desse ano falando, tá tudo muito parado, universo, eu preciso de transformações Toma. radicais. Nossa, você pede pro universo, o universo me dê dinheiro, me dê um patrocínio, o universo fala, daqui a 5 anos eu te dou. Agora, se você pede pro universo lhe trazer uma transformação, uma mudança radical na sua vida, na semana seguinte ele já tá providenciando. Então, é isso, eu tô tentando ser o mais ágil possível para lançar essa segunda parte. A primeira parte teve boa repercussão. Teve muita boa repercussão. Você assim. olhando toda a preparação da primeira parte, o que você gostaria de modificar? Nada. Nada. Tô super satisfeito. Tô muito feliz. E olhando para frente, o que você ainda sonha em fazer que ninguém viu de você ainda? Eu vou fazer, já decidi. Eu vou me adentrar com mais profundidade no universo do cinema. Ah, que legal. E eu já fiz curtas, já fiz série também, mas tudo muito alternativo, assim. E eu acho que eu tô interessado em ocupar, de alguma maneira, em acessar lugares da televisão ou filmes com alguma projeção nacional maior. Tipo assim, é algo que eu tô já começando a ter como decisão e é algo que eu vou fazer. Assim. Algum gênero que você esteja de olho? Eu acho que o mais possível vão me dar um papel de nordestino, vão me pintar de barro pra eu ficar com cara de nordestino segundo a televisão. Vão pedir pra eu fazer um sotaque pernambucano ou paraibano, talvez seja isso. Mas brincadeiras à parte, não, eu acho que eu vou estar aberto ao que vier, assim. Vou entender o que o mundo vai preparar pra mim em relação a isso. Mas eu tô com vontade de começar a trabalhar em uma coisa de cinema ou TV como ator de maneira mais intensa. Getúlio, te deixo isso de presente, não? Como bom viado, te entrego um leque. Eu posso Claro. Ai, obrigado. De nada. Te agradeço pelo tempo e pelo papo gostoso. Vai dar certo? Se eu fizer, na Vem, primeira vem, já vem. vai? Senão vai viralizar. Peraí, deixa eu fazer desse lado que Do eu vou poder ladinho. ficar assim, ó. Eu sou sutil, gente. Eu sou canceriano, eu não quero violência, eu não quero grandes barulhos. Eu só quero Paz e amor. realizar. E engolir bastante. Não é encuspe, engulho? Engula o curso. Obrigado, viu? Getúlio, quais são as redes sociais pra gente te seguir? Getúlio Abelha em todas as plataformas. Passei uma semana no Rio, já tô falando. Eu tô vendo. Todas as plataformas da internet. Tá gostoso. Qual foi, maluco? Qual é? Tô aprendendo ainda. Mas é isso, muito obrigado. Foi um prazer, adorei conversar com você. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Então, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos podcasts. Um beijo.